Olá, meus amigos, muito bom dia e que Deus faça de cada um de vocês uma fonte que venha jorrar por toda a eternidade, uma fonte que seja para a glória de Deus, que você seja a própria glória de Deus aqui na terra, que você seja ou venha santificar o nome do Senhor Jesus com a sua própria vida. A sua vida seja um espelho da vontade de Deus nesse mundo. Agora, é claro, há muitas dificuldades, muitos problemas, muitas tentações, muitas coisas que a gente faz e que não deveria fazer, que é o que desagrada a Deus. No Salmo 37, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Se você tem a Bíblia ACF, a Bíblia comentada por nós, essa Bíblia, ela dá uma dica dos versículos mais importantes para todos meditarmos. Veja só, por exemplo, nesse texto que diz assim, olha só, Salmo 37, no versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Normalmente as pessoas, quando leem esse primeiro texto, vão em seguida porque, eu vou em frente, quero alguma coisa mais dinâmica para a minha vida. Mas você veja que esse salmo profético é uma profecia. É uma profecia. É uma profecia bíblica. É uma profecia que o rei Davi pronunciou, orientado pelo Espírito Santo. Os salmos são orações, cânticos, reclamações, lamentações de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para escreverem, para mostrarem ao mundo do que acontece com os malfeitores e do que acontece com os benfeitores. Aí ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, os ladrões, os corruptos e os que corrompem, aqueles que adulteram, aqueles que vivem uma vida promíscua, aqueles que se enriquecem de forma ilícita. Então, nós temos aí um conselho de Deus para todos os que têm juízo, para todos que têm juízo. Porque quem tem juízo obedece. É o que diz o ditado popular. Quem manda, pode, e quem tem juízo, obedece. Então, quem está mandando é o próprio Deus, o Senhor, o único Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Quer dizer, cedo, a morte vai vir e eles serão ceifados. E tudo que eles têm vai ficar por aí. Porém, a alma deles, a alma dos malfeitores, estarão condenadas por toda a eternidade. Condenadas ao lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, conforme diz o Senhor Jesus. Nesse lugar, chamado lago de fogo e enxofre, vão estar o inferno, Satanás, a besta, vai estar o falso profeta, vão estar todos os demônios, a morte. Então, tudo que é
podre, tudo que é ruim, tudo que é injusto, tudo que é pecaminoso vai ser jogado nesse lago de fogo. E isso, para Deus, vai acontecer em breve. Para nós, é uma eternidade, né? Parece que é uma eternidade, mas não, é rapidinho. Aguarde, porque nós já estamos vendo acontecer o julgamento dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí ele diz assim, confia no Senhor. Quer dizer, veja só o texto, por favor, preste atenção comigo. Confia no Senhor e faz o bem. Então, essa é a postura daqueles que são servos de Deus, aqueles que servem a Deus com as suas vidas, com o seu caráter, aqueles que servem a Deus com a sua vida separada daqueles que vivem uma vida pecaminosa. Então, os que servem a Deus, está aqui escrito, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo eles serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Continue fazendo o bem. Continue confiando em Deus e fazendo o que é bom, o que é bem, o que é o bem. Porque habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha só, ao invés de ficar indignado olhando para os outros, ao invés de ficar olhando a vida alheia, olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo, meu caro amigo. Não fique observando os outros, porque se você ficar observando a vida dos outros, que fazem um aparente sucesso neste mundo e vivem uma vida completamente desregrada, pecaminosa, essas pessoas vão cair, vão desabar, vão ser ceifadas. Então ele diz assim, confia no Senhor, olhe para si, olhe para o seu próprio umbigo, confie no Senhor, quer dizer, confia, entrega a sua vida. Diz assim, confia no Senhor e faz o bem, e então habitarás seguro na terra, e verdadeiramente serás alimentado. E aí vem o texto que todo mundo gosta desse texto aqui, versículo 4, deleita-te também no Senhor, quer dizer, agrada-te do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais fará. E nós temos aqui, nesse texto, nós temos um comentário que diz o seguinte, deixa-me ler para vocês. O segredo da felicidade em 3 verbos: deleitar, entregar e confiar. Todos querem que o Todo-Poderoso satisfaça aos seus anseios, mas ignoram que o caminho para isso, primeiramente, é abrir mão da própria vontade para fazer a vontade do Altíssimo. Esse que é o problema. É isso que é difícil. A pessoa abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E essa é a realidade. Para você dizer que crê em Deus, não basta você dizer, eu creio, eu acredito em Deus. Isso não é suficiente. Porque até os demônios creem, diz o texto sagrado. Mas o que faz a diferença é quando você pratica aquilo que você crê. Pratica, você obedece, você deixa os seus projetos pessoais, a sua vontade pessoal, em segundo plano e passa a obedecer, a priorizar a vontade de Deus.
Então, quando a pessoa renuncia a si mesmo, renuncia à sua vontade em prol do querer fazer a vontade de Deus, então Deus, como primeiro na sua vida, vai também priorizá-la, vai também abençoá-la, vai recompensá-la. Não com tudo que Deus tem. O melhor está por vir quando estivermos face a face com Ele. Mas aqui na terra Ele supre a necessidade, Ele sustenta aqueles que são justos, Ele alimenta aqueles que são justos, aqueles que vivem uma vida simples, mas vivem uma vida de paz com a sua própria consciência. Uma vida de paz com a sua própria consciência e, obviamente, com Deus, porque a nossa consciência é a balança. É a balança que faz-nos ver, pesar o nosso espírito, a nossa vida no relacionamento com Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você que está vivendo, nós que estamos vivendo essa quarentena, e está uma balbúrdia danada nesse mundo, não é? Ninguém se entende, os cientistas não se entendem, os políticos não se entendem, o povo não se entende, ninguém se entende. Então, quem é sábio procura ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, você não deve ficar com inveja daquele político que reinou, que roubou rios de dinheiro. Olha aí a situação do Brasil. Se aquele dinheiro fosse posto em hospitais, na época desses políticos que reinaram há tempos atrás, nós não estaríamos nessa situação. Mas ao invés de investirem em hospitais, escolas, segurança, eles investiram no futebol. Gastaram rios de dinheiro e ganharam rios de dinheiro com a corrupção nas construções de estádios maravilhosos, de verdadeiros, digamos assim, santuários do futebol. Olha aí o que deu. Os santuários estão servindo como hospitais, né, de campanha. Então, minha amiga e meu amigo, não fique olhando para essas pessoas perturbadas, essas pessoas que roubaram, estão soltas por aí. Não fique olhando, não fique observando esse pessoal, não. Observe a sua vida em relação a Deus. Pese a sua vida em relação a Deus. Faça isso. Ao invés de ficar olhando para os outros, ficar com inveja do fulano que comprou um carro melhor, que está morando numa casa melhor, nada disso. Olhe para si. Olhe você e Deus. Você em relação a Deus. É isso que o Salmo 37 ensina. Essa profecia é para você, é para mim, é para todos nós, para que a gente não fique indignado com os maus, com os perversos, com os pecadores, nem com inveja daqueles que têm muito mais do que a gente, que vivem numa vida de luxúria, de extravagância. Não, minha amiga, meu amigo. O apóstolo Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então, quem é espiritual, olha para o alto, olha para dentro de si, pesa o seu espírito, pesa o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, para que a sua vida venha refletir a glória dele neste mundo, para que a sua vida seja realmente uma fonte para a glória de Deus neste mundo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Aí eu ia esquecendo. Amanhã nós estaremos respondendo aquela pergunta que não quer calar. Bispo, eu já fiz jejum, eu já fiz corrente, eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Por que eu não recebi o Espírito Santo? Amanhã à noite, às 8h, nós teremos um encontro aqui através do Facebook, tá bom? E todos os demais canais da Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.